Paz do Senhor, igreja. Coisa boa estarmos aqui novamente. Hoje eu tenho uma mensagem linda para os nossos corações, para os jovens, para as jovens, para os homens, as mulheres, de toda a idade. Toda palavra é para toda idade. Mas é porque hoje eu estou empolgada. A revelação de hoje, assim, foi uma coisa tremenda, sabe? Maravilhosa. Bênção de Deus. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? E o título que eu coloquei? Tinha homens de Deus que honravam a tecnologia da época. Você sabia que naquela época já tinha tecnologia? Sendo da época, não da época de hoje. Mas tinha jovens de Deus que honravam. E eles vão nos ensinar a honrar o Senhor. No trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Só é a gente seguir essa receita linda de fidelidade, essa postura maravilhosa de Daniel e dos seus amigos. E você vai ver como é que se é promovido numa empresa, como é que se é honrado numa faculdade, numa festa, na praia, no seu trabalho, onde você chegar. É você ter postura de um servo fiel do Senhor. A época de hoje é difícil, mas não é impossível. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei encantada. Como o Senhor falou ao meu coração, e tenho certeza que vai falar ao coração de vocês. Então lembre-se, tinham homens de Deus que honravam a tecnologia da época. Naquela época, antes de Jesus, no tempo de Deus, já tinha tecnologia. Mas Daniel honrava. E a gente vai aprender com ele essa receita maravilhosa para a gente ser pessoas bem-sucedidas, abençoadas, honradas pelo Senhor. Capítulo 1 de Daniel. Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Veja que esses jovens foram parar num palácio, mas não perderam sua identidade com Cristo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Quer dizer, cercou e tomou. Muitas vezes passamos por situações tão difíceis e achamos que é o inimigo, e não é. É permissão de Deus para uma finalidade. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. O Senhor permitiu e ele levou os utensílios da casa de Deus, porque são preciosos. Porque muitas vezes o povo do mundo vê coisas maravilhosas em mim e você. E se a gente não estiver ligado no céu, a gente não valoriza e não vê. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E aqui está Deus com D minúsculo. Ele pegou esses utensílios e levou para a casa dos seus deuses. Sabe por quê? Porque era coisa linda, maravilhosa, abençoada e de valor. Se valorize. Que eu e você possa se valorizar como servo de Deus, porque o nosso valor não tem preço. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E aqui o Deus dele está bem claro, com D minúsculo. Mas o nosso Deus é com D maiúsculo e é o Deus do mundo. E disse o rei a Aspena, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. Naquela época tinha pessoas da linhagem real, que era do Senhor. Hebreus de nome e renome, como a gente vê rei hoje, príncipe hoje, que às vezes a televisão, né, tira foto, é aquela coisa toda das pessoas nobres. Mas naquela época tinha príncipes, tudo do povo de Deus. E eu e você somos príncipes do Senhor. Nós também fazemos parte de uma família real, que se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente tem esse sangue nas veias e a gente precisa andar com esse sangue, com essa identidade para a gente sermos honrada. E o povo que ainda não conhece, vê Jesus Cristo na minha vida e na tua. Aleluia! E disse o rei apenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes. Veja que o povo de Deus tinha família real. Mas eles honravam o Senhor onde chegavam. É tão triste quando uma pessoa por tão pouco deixa Jesus. Às vezes por conselhos, por coisas tão tristes.
Jovens em quem não houvesse defeito algum. É aí que começa o currículo que o rei exigiu. Mas esse currículo que o rei exigiu era dentro do povo de Deus, porque ele sabia que tinha povos abençoados. De boa aparência, veja o currículo, viu? Instruídos em toda a sabedoria, pessoas competentes, sábias, que a sabedoria vem do Senhor. E doutos em ciência, doutores. Quer dizer, se fosse hoje, pessoas que fizessem uma faculdade federal, que tivesse mais de um diploma, que falassem e tivesse várias línguas, vários idiomas. E entendidos de conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Quer dizer, pessoas que falassem mais de 2 línguas. Naquela época já tinha jovens assim de Deus, de boa aparência, de sabedoria, doutores em ciência. Hoje é um currículo recheado. Seu currículo é abençoado, você tem vários cursos, mas servo de Deus, honra o Senhor onde você chegar. E se você está passando por dificuldade no seu trabalho, na igreja, onde for, no seu lar, porque de cristão só tem você, na hora certa o Senhor honra. A Bíblia diz que Ele dá honra a quem tem honra. A Bíblia também diz que quem é fiel no pouco, Ele coloca no muito. E a Bíblia diz também que quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Seja fiel. Porque esses homens tinham todas essas qualidades, mas eles honraram o nome de Jesus Cristo. O fato de você ser jovem, ser intelectual, ser culto, honre. Ande com esse sangue real nas veias onde você chegar. E você vai ver o que Jesus vai fazer com você. Seja um Daniel, seja um Sadraque, um Mesaque, Abidnego, que eu e você, mulheres, possamos agir e ver essa receita linda para as nossas vidas. Que a gente não se corrompa com nenhum tipo de iguarias, mas que a gente ande com esse sangue real nas veias, porque a gente tem sangue real, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Eles tinham que tomar do vinho do rei, das iguarias, e que os eunucos, o responsável por eles, tinha que prepará-lo 3 anos. E aqui eu vi o que é iguarias. Iguarias é comidas delicadas, comidas apetitosas, qualquer comida preparada. Cuidado com as iguarias, cuidado com aquelas comidas preparadas que é o pecado para te tirar da presença do rei, para te tirar dessa linhagem tão santa e poderosa. Porque esses homens não comeram dessa comida, nem beberam desse vinho. E vocês vão ver o que Jesus fez com eles, o que Deus fez com eles. Vamos andar com nosso Senhor Jesus Cristo, com nossas atitudes santas. Porque é com minha e a tua atitude, é com esse diploma do céu que o Senhor honra. Não coma das iguarias do reis. Não entre em pecado, em lugares que o Senhor vai entristecer-se com você. Boates, amizades que vai te levar para te deleitar na carne. A carne são iguarias, que pode até ser apetitosa, mas no fim tem morte espiritual. E aquilo que o Senhor tem para ti é bem melhor. Cuidado com as iguarias dos reis, que são comidas apetitosas, bonitas. Muitas vezes é o pecado que a carne almeja, mas o fim é de morte. Cuidado com essas comidas. Mas a gente vai ver que esses jovens não comeram. E vocês vão ver o que o Senhor fez com eles. E eram jovens competentes, como eu tenho certeza que estou falando com filho de crente competente, estudioso, que está numa federal, que está num excelente trabalho, mas ande como servo de Deus. Rejeite as iguarias do rei e você vai ver o que o Senhor vai fazer contigo. Você pode até estar sofrendo hoje, estar sendo perseguido, mas na hora certa o Senhor te honra. A Bíblia diz que Ele dá honra a quem tem honra, amém? A empresa que você está, a faculdade que você está, é tudo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram, sabe o quê? Eles eram jovens, que não tinham defeito algum, eles eram de boa aparência, eles eram instruídos em todo em sabedoria e doutos em ciência, que é a tecnologia de hoje, quem tem ela,
e entendidos no conhecimento que tinham habilidade para assistir no palácio do rei e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Quer dizer, eles sabiam falar outras línguas. Você que tem tudo isso no seu currículo, honre a Jesus Cristo e você vai ver o que Jesus vai fazer. Não se delicie com as iguarias, as comidas apetitosas. Não se iluda. Tenha uma identidade com Cristo. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael e a de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Aqueles homens foram mudados seus nomes pelo empregado do rei, mas dentro deles continua a mesma coisa. Onde você está, se é uma empresa de nome e renome, onde você está, continue dentro de você com a essência de Jesus Cristo. Porque os nomes foram mudados, mesmo jovens capacitados, que conheciam de todo tipo de ciência, mas eles não se deixaram se levar pelas iguarias do rei. Continue com a identidade de Cristo, amém? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Que coisa linda, aleluia! Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui fala que Daniel colocou no seu coração a não se contaminar, não comer das iguarias do rei, não tomar do vinho. Sabe o que é isso? É identidade com Cristo. E eram rapazes capacitados, mas eles não tiveram vergonha de andar como posicionamento de servos do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos servos dos eunucos. Quando o Senhor vê que eu e você é fiel, Ele faz com que as pessoas achem graça em mim e você. É no trabalho, é na igreja, onde chegar. A Bíblia não diz que até os inimigos o Senhor faz que tenha paz conosco, mas para isso precisamos ter a nossa identidade com Cristo. Daniel não se envolveu. Daniel não quis ir, era um exemplo, era o líder desses jovens. Como é que está eu e você? Como é que a gente está vendo as iguarias do rei? Vamos olhar para Cristo, que o que Ele tem para a gente é um manancial maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse, se vocês não comer das iguarias do rei, nem tomar do vinho, o rei pode achar vocês mais tristes e minha cabeça vai ser tirada. Com certeza, era rei. Muitas vezes o mundo diz, diante das suas e as minhas atitudes, que a gente está feio, que a gente está triste. Que ele disse que o rei ia achar ele mais triste. Não se iluda. Não faça o bonitinho porque seu amigo faz. Não leve a menina para o motel. Não entre em palavras pesadas. Não entre em amizades que vai te levar para o abismo, porque diz, não tem nada não, tu é crente, mas pode. Pode não. Isso são iguarias dos reis. Veja que o eunuco disse que o rei ia achar eles mais tristes. Cuidado com o que você assiste no computador, porque eles também conheciam de ciência, eram doutores, tinham mais de uma língua, eles tinham capacidade, tinham um currículo brilhante, eram bonitos, mas eles não comeram da iguaria dos reis. O que é que você está assistindo quando ninguém te vê? Vícios de pecado, de pornografia, não coma dessas iguarias, porque a sua carne só serve, e a minha, para palha, como Jesus disse a Nicodemos. Jesus disse que era necessário que nascesse de novo. E esses jovens tinham o nascimento do sangue real, não só porque eram pessoas nobres aqui na terra, mas tinham o maior sangue que era o de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter identidade, como foi Daniel com seus amigos. Daniel influenciou seus amigos para o bem. Eu e você tem que influenciar as pessoas para vir para perto de Jesus Cristo. Não é ele levar a gente para as iguarias do reis, para comidas apetitosas. Não,
para comidas deliciosas. Não faça isso, comidas preparadas, que é o significado de iguarias. Experimenta, peste os teus servos 10 dias. Vê o que Daniel disse, com certeza, orando e com sabedoria. E a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele disse, deixa a gente comer por 10 dias. O que foi que ele pediu? Para que ele e os jovens comessem por 10 dias. E ele consentiu e o experimentou 10 dias. Experimente, peste aos teus servos 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Ele pediu só para comer legumes e água. Legumes e água. Ele não quis das iguarias do rei, mas com certeza ali ele estava em espírito de oração. Ele pediu com paz, com sabedoria, com humildade. Como é que você está agindo? Sua humildade, sua sabedoria, naquele emprego que Deus te botou, mas Satanás quer transformar bênção em maldição. Não permita. Fique orando, porque ninguém vai obrigar você a comer iguarias. Só é você ficar na posição, orando, jejuando, e Jesus vai te honrar lá dentro. Porque aqueles homens precisam ver a beleza de Cristo. Por mais competente que você seja, na hora certa o Senhor abre as portas e te honra aí dentro. Mas aqui Daniel pediu para, junto com seus amigos, só tomar água e comer legumes. Ele viu que aquelas iguarias e aquele vinho não ia ser bom para a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E só vê isso quem está lendo a Bíblia, quem está orando, quem está ligado nos céus. Eles eram filhos de reis, aqui deixa bem claro que era da família real, mas isso não fez com que eles se contaminassem. Ser servo de Deus não é feio, não é vergonhoso, é honroso. Ah, Beto, mas tem tanta gente passando na minha frente, porque não chegou teu dia. Continua comendo legumes, tomando água, da seriedade, da dignidade. Se afasta da aparência do mal e tu vai ver o que teu Deus vai fazer contigo. Quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. É a palavra que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é linda. Ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. Mesmo ele arriscando sua vida, ele consentiu. Sabe o que é isso? Ele consentiu porque Deus fez ele achar graça em Daniel e nesses jovens. E porque ele viu caráter, determinação, lealdade, integridade. Como é que as pessoas estão vendo eu e você? E ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam nas iguarias do rei, que comia. Eles estavam mais bonitos, mais jovens, excelente aparência. E eles só tomavam água, que a palavra de Deus representa água viva, e legumes. Não coma as iguarias do rei. Seja um Daniel, seja um Sadraque, um Mesaque, um Abednego, eu e você. E a gente vai ver a glória do Senhor, porque na hora certa, irmãs, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque qual é o pai que não vê o filho sendo obediente para que não dê um grande presente? Assim, o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhe davam legumes. Quando eles viram que a aparência deles continuava ainda melhor, tirou. Lembre-se que eles aqui disse que o rei poderia vê-los mais tristes se ele não comesse daquelas iguarias, se ele não tomasse aquele vinho. Não é o pecado que vai te honrar. Não é as iguarias que vai te putar no realizar teu sonho, é Jesus Cristo. Ele manda e não é mandado. Empresa, onde você está, ele está também. Os olhos dele estão como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele quer ver o meu e o teu posicionamento para ser honrado. Não se iluda. Traga seus amigos para perto de Cristo. Impacte eles com a graça, com o poder de Deus. Não deixe eles te levar para as iguarias. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras. Aumentou a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quando o Senhor viu a fidelidade, aumentou a capacidade deles, a capacitação.
deixou eles mais capacitados, mais bonitos, mais honrados, porque sabia o que o rei ia fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu volto a repetir, não coma as iguarias do pecado, não assista aquilo que vai danificar sua alma, não fique na televisão, na internet vendo pornografia, coisas que entristecem o coração de Deus. Um dia eu e ti vai estar diante de Deus, nossa alma precisa estar limpa. Honre o Senhor que Ele te honra. Coma, tome água, que é a palavra, legumes, se fortaleça com a palavra de Deus e com seu caráter. A Bíblia diz e repito, Deus dá honra a quem tem honra. E se você for um Daniel, você vai ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas honra o Senhor com tuas vestes limpas, reluzentes para a glória de Deus. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor o currículo, o teste, aquele teste de capacitação, aquele teste que você faz com a psicóloga. Chegou a hora de se apresentar na empresa, no palácio. Eles não tomaram do vinho, eles não comeram das iguarias. Deus deu tudo dobrado. Veja o que aconteceu. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, veja que coisa tremenda, e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes, aleluia, glória a Deus, mais doutos, mais doutores, do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. O rei achou eles 10 vezes melhores em tudo. O seu currículo estava imbatível, porque o professor do universo, o professor da maior faculdade do mundo, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, capacitou eles. Mas eles não comeram da iguaria do rei. Em nome de Jesus, renuncie às coisas desse mundo. Renuncie àquilo que vai acabar com tua vida espiritual. E do jeito que Deus honrou esses homens, Ele honra eu e você, porque servimos a esse mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 21 diz, e Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Teve outros reis e Daniel permaneceu. Sabe o que é isso? Fidelidade. Sabe o que é isso? É não comer das iguarias do rei, nem tomar do vinho. As pessoas que zombam, porque quer ser santarrão, é os primeiros que na hora certa pedem oração a mim e a você. Porque vê a graça de Deus na minha e na tua vida, porque Jesus derrama graça, como derramou aos eunucos, ao rei, diante de Daniel e seus amigos. Em nome de Jesus Cristo, não coma das iguarias do rei. Não tome o vinho para o pecado. Diga não ao pecado. E a glória da segunda casa será maior que a primeira na sua vida. Porque esses jovens tinham doutorado. Esses jovens eram de famílias nobres, mas não tiveram vergonha de vestir a camisa do Evangelho. Não tiveram vergonha de dizer que era servo do Deus Altíssimo com suas atitudes. Com certeza estavam ali orando o tempo todo. E o poder de Deus foi glorificado na vida deles. Jesus deu 10 vezes mais honra a eles. Porque quem manda no homem é Jesus Cristo. Quem manda na empresa onde você está é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Moisés ia a Faraó e Deus dizia a ele que o coração de Faraó Deus endureceu. Isso quer dizer que o coração da humanidade, do teu chefe, da tua família, está aqui na palma das mãos do Senhor. Do jeito que Deus endurece, Deus tira coração de pedra e coloca coração de carne. A Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem parede. Ele quebra portas de ferro, ferrolhos de bronze, ele despedaça tudo. Ele não precisa de porta para ele entrar. Quando ele dá uma ordem, está dada.
Jeremias 23, 23 diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Então, não coma das iguarias, das comidas apetitosas, das comidas preparadas, que no final é caminho de morte. Você perde o seu maior diploma, que é a sua graça, que é a grandeza de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Honra Jesus Cristo, que Ele te honra. Veja que nessa época já tinha tecnologia, mas eles andaram com a camisa de Jesus Cristo. Eles renunciaram às iguarias do rei. Eles renunciaram ao vinho, porque Daniel serviu de bênção para a vida destes jovens. E todos eles foram honrados por Jesus Cristo. Porque o Senhor deu 10 vezes mais capacitação a eles. O maior professor da ONU e do mundo se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Faça a sua parte, estude, mas não renuncie. Ande com a camisa de Jesus Cristo na alma, porque não adianta andar com uma camisa com versículos belíssimos, mas está comendo das iguarias, está bebendo do vinho do pecado. O Senhor não tem prazer nesse, porque o Papai do céu diz, eu amo, eu honro quem me honra. Faz isso e tu vai ver a glória do Senhor Jesus na tua vida. Seja um Daniel. Eu e você, mulher, jovem, senhor, senhora, honre Jesus Cristo onde vocês chegarem, independente da posição que está lá, independente de quem seja seu chefe, aqueles amiguinhos que diz tem nada não, tem sim. Lembre-se que o eunuco aqui disse que se eles não comessem daquela comida e não tomassem daquele vinho, o rei poderia achar eles tristes. Mas o rei não achou. Pelo contrário, o rei não viu pessoas mais capacitadas do que eles, porque Deus aumentou 10 vezes mais a beleza, a capacitação, a intelectualidade, a ciência, tudo, porque a sabedoria, o poder, a honra, a glória está com o Senhor, porque tudo aqui na terra quem fez foi Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, anda com Jesus Cristo na alma, renuncia o pecado, não assiste aquilo que não vai glorificar o nome do Senhor, porque aquilo pode ser saboroso para a tua alma. Na internet, os vícios do pecado, pode ser aqui, como diz, o que significa iguarias, comidas delicadas, comidas apetitosas, é o pecado, comidas preparadas, mas para danificar minha alma e a tua. Não se venda, olhe para Jesus Cristo, porque o teu socorro e o meu vem do Senhor. A tua promoção na empresa vem dele. Aqueles que zombam de ti hoje e amanhã vão te pedir oração porque isso aconteceu comigo. Aqueles que passam na tua frente e foram promovidos, te acalma, porque o melhor vem depois. O melhor vinho na festa foi oferecido por último. Lembra da festa de casamento? Que o mestre disse ao noivo que o normal era servir o melhor vinho, para no final servir o vinho inferior. Mas com Jesus, o melhor é no final. Eu sempre digo, a dor de hoje é a alegria de amanhã. Não se preocupe se está sendo zombado, se estão mangando da sua fé e da minha. A gente tem uma identidade com Jesus Cristo. A gente somos filha do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o Rei real que está lá em cima e que se inclina para ver a terra e que ninguém aqui na terra tem poder de fazer nada com ele. Ele mata e não vai preso, ele manda e não é mandado. O poder está com ele, a honra, a glória e a graça. A chave do céu e do inferno está com ele. Então é esse que vai te promover. Eu e ti servimos ao Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que ele não muda, ele não mudou. É ele que vai te honrar. Crê tão somente. Tem fé, espera, porque o tempo é dele. Se tanto já passou na tua frente, é porque tu não estás preparado para ganhar o presente. Em nome de Jesus Cristo, honra esse Deus maravilhoso. E você vai ver o que ele vai fazer, porque ele é grande, é fiel, é poderoso. Aqui em Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que o Senhor ensina primeiro? Vigiar, para depois orar. Vigie, em nome de Jesus. Não se pegue às comidas apetitosas, às iguarias do reis. Não tome do vinho da perdição do pecado. Faça igual a esses jovens e você vai ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém? Lembre-se, tinha homens de Deus que honravam a tecnologia da época. E hoje esse Deus não mudou. E Ele vai fazer coisas lindas na minha e na tua vida. Fica de pé, em pé e de pé. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. O que Deus tem para mim e para ti é grande, é maravilhoso. Não só aqui, como o céu por eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A tristeza de hoje é a alegria de amanhã. E o melhor vinho vem por último. Louvado seja o nome do Senhor.